Na metade da década de 90, a Chevrolet trouxe uma grande novidade para o mercado que realmente causou uma revolução nas vendas. Foi o Vectra B. A gente já falou aqui do CD, versão topo de linha, falamos do Challenge, que é uma versão mais de facelift, final de linha, e hoje falar da GLS, que sem dúvida nenhuma era uma das mais desejadas daquele período. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Vectra B aqui na garagem. O Vectra B, uma época ele era um dos carros mais pedidos do canal para mostrar, para falar sobre ele, porque muita gente teve, ou teve em casa, ou teve algum parente que teve, um tio, um avô, um amigo da família. No meu caso, quem teve Vectra B foi um dos meus tios, ele tinha um branco na época e eu lembro que era um carro que causava um impacto visual grande. E você via muito Vectra B, eu lembro na época eu morava em Araraquara, foi pouco na época que eu tirei a minha habilitação, e é um carro que realmente ele marcou a época por essas características todas de estilo, design inovador. Ele foi um divisor de águas na linha Opel e, consequentemente, na linha Chevrolet, não só lá fora como aqui também. O que é bem interessante do Vectra B é que ele foi apresentado lá fora em 95 e chegou aqui em 96. Essa é uma coisa legal, porque na prática a gente já sempre fala de Monza aqui e outros modelos, né? A Chevrolet, até a década de 2000, ela usou a linha Opel em outros mercados e, como falando especificamente do nosso mercado, e foram carros muito bem aceitos aqui por conta do estilo. Mesmo na década de 80, que a gente tinha uma defasagem tecnológica por conta de importação fechada, então não tivemos algumas injeções por aqui, a gente pulou direto para a injeção eletrônica, não teve injeção mecânica e tal. Isso é engraçado porque é uma questão tecnológica e de contexto histórico, né, político e tal. Mas quando a gente pega em termos de design, a gente teve muita coisa bacana na época também. Isso porque é engraçado, a gente tinha aqui Monza, que era o Ascona, na década de 70 teve Chevette, o Opel Rekord, que é o Opala, ou seja, é bem bacana como a Chevrolet trabalhou bem essa linha e esses carros marcaram gerações de brasileiros por conta de conforto, de estilo, de elegância eventualmente. É muito interessante notar como o mercado foi se modernizando e mudando ao longo do tempo. Em 95, logicamente, a gente já tinha 5 anos de importações reabertas, o mercado já tinha muita opção para quem tinha dinheiro comprar e, logicamente, as marcas tinham que trabalhar os carros nacionais até com um pouco mais de tecnologia, digamos assim. Mesmo assim, claro, esse ainda é um carro que usa o motor fase 2 da Chevrolet, a gente vai ver daqui a pouquinho, depois veio o 2.2, a coisa foi evoluindo, né? Mas é engraçado como assim, a abertura das importações, a reabertura, ela também provocou a indústria nacional a trazer produtos para cá que também tivesse um pouquinho mais de tecnologia sobre alguns aspectos. Mas o Vectra B, eu citei na cabeça do vídeo, foi um dos grandes sucessos. Ele era tipo um sonho de consumo, dá para falar que ele era um Corolla da época. Aliás, um pouquinho antes disso, a década de 90 teve também o Tempra, que foi o último sedã de sucesso da Fiat. E a gente pode falar que o Vectra B ele foi o último grande sucesso em termos de sedã médio da Chevrolet. Que depois a gente teve o Vectra C, que era um Astra na verdade, e depois o Cruze, que já era um carro que tinha um design mais globalizado, mais da Coreia do Sul, enfim, uma coisa bem diferente da linha Opel tradicional que o pessoal já estava acostumado. Dessa forma dá para falar que essa geração que introduziu airbags frontais, um carro também com suspensão independente nas 4 rodas, muitas coisas legais que foram bem aceitas, porque claro, quando você tem uma melhora de nível, você acaba gostando mais. O Vectra já era um carro muito bacana, a gente sabe, eu falei do GSI recentemente, né, que foi do Badolato e tal, que é um carro muito legal, a gente falou de Vectra CD há anos atrás, falta só um GLS do Vectra A. Mas o B realmente solidificou toda essa imagem, essa propaganda, essa publicidade que a Chevrolet fazia na época e deixou ele como o rei dos sedãs daquele período, com concorrência brava também, né, que na época os sedãs médios eram uma competitividade muito grande entre rivais diferentes e os japoneses nem estavam tão fortes como viriam a ser mais tarde. Eu falei de estilo, falei de design, mas sem dúvida, esse carro é meio que autoexplicativo, né? Você olha para ele e você fala, cara, que carro legal para comprar em 1997. Ele chegou em 96, 95 lá fora, 96 aqui, esse carro é de 97, né? Anos áureos do Vectra no Brasil. E sem dúvida nenhuma, uma das grandes questões desse carro, visualmente, é esse desenho da dianteira. Cara, eu acho o desenho desse carro muito legal, dá para dizer quase que ele é um desenho atemporal. E um detalhe interessante, o coeficiente aerodinâmico dele era muito baixo, baixíssimo, um dos menores do país na época do mercado. A revista Autosport, eu estava lendo uma matéria de época, fez um comparativo com o Santana e com o Vectra. E o Santana, um bom carro, nos anos 80, logicamente ele foi sobrevivendo
dando uma sobrevida, mas não era mais aquele carro todo na época. Então, principalmente, a primeira coisa, esse design, coeficiente aerodinâmico, acabei de citar, esse desenho da dianteira, os faróis são muito bem integrados, né? O estilo dos anos 90, principalmente metade para final dos anos 90, ele é muito próprio, né? Ele é mais arredondado, ele deixa de ser quadradão e fica mais arredondado. Eu acho legal também, isso está sendo bem valorizado agora por pessoas que viveram na época e procuram esses carros. Outra característica interessante, reparem que a frente dele é lisa, ou seja, no para-choque ele não tem faróis auxiliares. E é uma versão intermediária, bem completinha, só a CD que trazia os auxiliares. Mesmo assim, muito legal. Um detalhe que eu sempre gostei, desde esse do meu tio, que eu vi na época novo, eu acho uma das coisas mais fantásticas em termos de design até hoje dos carros, e todos os carros de todos os tempos, é esse desenho do capô, que ele termina aqui nos retrovisores. Cara, isso aí é um negócio sensacional. Você quase consegue visualizar o túnel de vento desse carro e os engenheiros falando, cara, que trabalho bem feito, né? Faz uma curva, né, e chega nos retrovisores. É uma ideia sensacional assim, de design, muito legal mesmo. Seguindo por aqui, rodas de 14 polegadas, essas rodas tinham sido usadas já foi usado também em outros modelos, mas essa roda ela tem um desenho, não é um desenho excepcional, mas é um desenho que combinava bem com o carro, né? E a versão GL, a gente vai falar depois um GL também, tinha aquela versão mais básica de roda e o CD tinha aquela raiadinha, cada uma tinha, como eu já falei em outras matérias, na época era bem interessante isso, essa diferenciação de versões, né? Você ia na concessionária, o GL era o basicão, você já olhava para ele e via que era básico. O GLS intermediário e o CD o mais completo, com teto solar e tal. Eu sempre achei muito interessante na época, e um pouco antes disso, essa diferença entre os carros bem clara. E também aqui do lado tem esse borrachão com o GLS em destaque, né, mostrando os destaques aí da versão. Ele é um carro que tem um tamanho bacana para a época, se você for pensar em termos de sedã médio. A gente saiu do Monza, que era um carro menor que ele, a gente vai falar de Monza em breve, um Monza CD. O pessoal pediu também um Monza Classic, melhor dizendo, da última fase. Consegui arrumar vamos ter em breve, para a gente poder falar das diferenças também tão perto, né, um do outro, e como esse carro deu um salto grande. Primeiro o A, né, o Vectra A, e depois o Vectra B. E por fim, fechando aqui na parte traseira, esse conjunto óptico eu acho muito bonito, sempre achei muito legal, com a lanterna vermelha. Cara, eu acho a lanterna vermelha bem bonita. E essa lanterna lembra pra gente o Astra, que a gente viu recentemente também, dentro dessa coisa histórica toda, né? E em termos de design também. Último detalhe que tem na frente aqui, é esse detalhe preto de borracha na parte de cima do para-choque. Cara, é um detalhe sutil, mas ele complementa muito o carro. Essa questão, aliás, do para-choque vale salientar, porque aqui o Challenge já trazia aquele redesenho dos para-choques. Eu, particularmente, acho esse mais bonito. Aliás, todo carro que começa, o design original é sempre o mais bonito, né? Com exceções, mas o design original acaba sendo mais bonito. O último destaque é o brake light aqui na traseira, que também caiu muito bem na usabilidade e no desenho, e também a capacidade do porta-malas. Esse carro chamava muita atenção na época por poder levar muita bagagem e os ocupantes com bastante conforto. Vou falar agora da parte interna, e uma das principais características, vocês viram a medida do entre-eixos, né, lá na parte inicial do vídeo. Olha só que legal, temos de acabamento, né? Olha que interessante, como eu sempre evidencio muito o acabamento dos carros, principalmente como existe uma preocupação maior, né, de acabamento das marcas. Outra coisa legal desse carro é o conjunto de bancos. Olha só a padronagem de banco. E interessante também, ó, olha só, o espaço interno dele. Ele é um carro confortável, viu? Confortável. Olha que interessante. A questão de conforto é interessante. Você consegue ficar não só bem confortável, bem acomodado no banco, melhor dizendo, como ele tem um espaço para as pernas bom, uma altura do teto boa também. É um carro que tem até um perfil baixo, mas ele consegue se destacar nesse ponto também. E esse exemplar está novinho, né? Muito legal. Cara, é legal você andar em carros muito conservados por conta disso, né? Para mostrar. Outra questão de design que eu acho bonita, ó, é essa maçaneta bem colocadinha aqui, maçaneta integrada. Por isso foi o coeficiente aerodinâmico e túnel de vento desse carro deve ser fantástico, o vídeo do túnel de vento. O acabamento aqui também da porta, muito legal. Bancos dessa versão com acionamento manual, acho que até no CD também, salvo engano, na época não era algo muito comum por aqui, né? Mas olha que legal a padronagem do banco. Também você encontra aqui uma posição muito boa de guiar. Uma coisa interessante,
Bom, duas coisas. Primeiro, esse painel. Olha só que interessante aqui o volante de 3 raios. É aquela fase pré-volante multifuncional, né? A gente acostuma tanto com isso hoje em dia que é engraçado. Coisas legais, ó. Esse aqui, para você dar seta, ó, que bacana. São uns detalhes bem legais. Do lado esquerdo, né, o computador de luz. O painel também tem o computador de bordo aqui do lado direito. Computador de bordo. E o painel todo bem integrado, né? Esse carro tem um dos painéis mais bonitos, cara, da indústria automobilística também. O painel é todo integrado, ele faz a volta aqui, desce, tem ali as informações do computador de bordo, consumo, tal, ar-condicionado, toca-fitas, olha só que integração perfeita, né? Câmbio de 5 marchas e aqui os comandos dos vidros elétricos, mas ó, tem um console aqui, ou seja, um carro muito legal nesse ponto também, né? Aliás, vale salientar uma coisa curiosa, a década de 90, carro que tinha console era carro mais completo, porque eu lembro que em casa teve um Fiesta em 98, o Fiesta, o de entrada, né? E não tinha nada de console, né? Tinha lá, parecia um Corcel, assim, a alavanca era direto no chão, era uma coisa engraçada. Mas assim, o carro com console já era um negócio um pouquinho mais elaborado, né? Então vale a pena sempre também ressaltar esse tipo de coisa. Agora vamos falar de mecânica, daí a gente vai dar o nosso tradicional passeio, mas é bem confortável aqui, hein? Uma coisa interessante, eu girei uma vez a chave. Ó, o detalhe aqui do computador de bordo, só para a gente ilustrar bem. E aqui, antes de falar do motor, vou ter que comentar, né? O proprietário até comentou aqui, eu sempre comento, ó lá, amortecedores e capô. Por que a indústria não usa isso mais, hein? Que coisa incrível, é impressionante. Olha que facilidade, que praticidade o amortecedor de capô. Enfim, aqui a gente tem esse motor dessa primeira fase do Vectra, que é o GM Fase 2, 110 cavalos, 17,7 kgfm de torque, um motor já bem acertado, já bem conhecido na época, né, da GM. Depois teria mudanças de litragem também. Muito bem. Vectra B, meus amigos, que maravilha, hein? A gente tá vendo aqui que esse carro, né, nós vimos, aliás, né, na verdade, essa história fantástica. E é um carro, cara, icônico da Chevrolet. Como eu falei, das duas, da Opel e da Chevrolet, porque na verdade, se a gente for olhar, na Opel ele tem uma história, também uma trajetória interessante, que foi atravessando décadas. E aqui no Brasil, logicamente, também escreveu uma história bem legal. A primeira coisa a falar desse carro é uma satisfação em guiar. Eu tenho a oportunidade de guiar muitas coisas, né? Como entusiasta, isso aqui é fantástico. E elogiar a dirigibilidade e a ergonomia. A ergonomia desse carro é muito boa. A altura dos espelhos é sensacional. Então, além daquele design todo dos espelhos que a gente viu ali atrás, né? Ali o desenho todo, essa ideia do túnel de vento, ainda temos uma ergonomia fantástica. Você dirige numa posição bem acertada e além disso, né, você tem uma ergonomia muito boa, tá tudo muito à mão. A gente sabe que, eu comento nas matérias, né, sentiremos falta dos painéis analógicos, dos painéis tradicionais, porque a tendência agora, até por carros que a gente vê nas matérias de sábado no canal, né, no Garagem Daily Driver, tá tudo muito disruptivo, essa é uma palavra da moda. E justamente, né, você pega tudo com tela, tudo, enfim. Esse painel analógico, clássico, com os ponteiros, e mesmo o analógico seja o painel nesse formato, que seja digital, que veio depois, foi uma grande novidade, né, nos anos 90 também, na própria linha Chevrolet, a gente não vê. Então esse tipo de coisa vai deixar saudade, viu? Quem não viveu, não viveu, vai ficar com saudades do que não vivemos, parafraseando o Neymar.
Mas uma coisa interessante desse carro, então, ó, primeira coisa, falei da história, da ergonomia. Outra coisa clássica GM, luz a injeção. Apagou, acendeu e apagou, ela ficou com vergonha agora. Mas olha que interessante, se a gente for ver os GMs de modo geral, uma história, uma questão muito curiosa é essa luz a injeção, que não acende em hora nenhuma da matéria, chega na hora de dirigir, ela acende. É um carro que tem um motor elástico dentro, na verdade, esse é o motor do Monza, né? Mas na prática ele é um motor que tem uma certa elasticidade. É claro que depois veio o 16 válvulas, isso foi uma revolução, digamos, no sentido assim, de ser um motor mais acertado para um carro moderno, né? E ficou perfeito. Mas na prática, esse motor também na época razoável, né? Com seus 110 cavalos e tal. Depois veio uma versão com 141 e, como eu falei, mais acertada para o estilo do carro. Isso é quando a gente fala de novidade, de época, de coisas sendo lançadas. Mas a questão de ergonomia e a dirigibilidade realmente são qualidades boas. Levando-se em conta que a gente acaba passando tempo no trânsito, então você passa um tempo no trânsito, ou quando você vai viajar, né, numa estrada, são coisas que são importantes, porque você acaba tendo uma satisfação em guiar, né? Não satisfação em ficar no trânsito. Outro dia eu fiz esse vídeo no Instagram, justamente levantando essa questão, né, do câmbio manual e tal, que a gente adora, mas para ficar nesse trânsito do dia a dia não é a melhor coisa. Câmbio bem escalonado também, carro muito bom. Eu falei no início, eu citei que ele foi o primeiro carro nacional com airbag duplo. Outro detalhe também muito elogiado pelas revistas de época referente à dirigibilidade é a questão da suspensão traseira independente multibraço, né, suspensão multilink, ou seja, um carro aí com boas características que fizeram dele provavelmente um futuro clássico. Ele é um carro bem acertado para andar, sabe? Aqueles carros que você dirige e se fala, pô, legal, né? Realmente um carro que agrega, né, na verdade. E para a época, como eu citei, foi muito importante para a Chevrolet aqui no Brasil, porque ele acabou gerando, né, até uma poça d'água bem na frente da concessionária, é complicado. Ele acabou se tornando, né, um ícone dos anos 90, dá para falar assim, a luz da injeção aí de novo, por conta dessas questões todas, essas características todas aí que acabam sendo importantes, acabavam sendo importantes, e agora quando o carro volta a ser visto, né, pelo público, o carro tem 3 décadas, vai botar placa preta daqui a pouco, ele volta a ser visto pelo público como algo colecionável. O cara que teve um fala, pô, acho que eu vou ter um outro, vou comprar um. É aquela valorização que tem no sentido de valorização do que o carro representou. Isso é bem legal, né? É bem interessante mesmo. E esse carro realmente, o estado dele geral, excepcional. Uma coisa para comentar é que o marcador dele ele mostra a litragem, ó, 20 litros, 57 litros. Cara, isso é muito legal, né? Ele não te mostra somente um gráfico falando, tem um quarto, tem metade e tal. Não, ele te mostra mais. Isso é interessantíssimo. O telefone está tocando aqui. Hoje em dia atenderíamos, né, pela multimídia, mas deixa aí que daqui a pouco eu vejo. Mas olha que interessante a dirigibilidade do carro. Vou dar mais uma voltinha e entregar para o dono, porque esse também merece. Cara, que conjunto. Que bom guiar esse carro. Lembro que do CD que eu andei, logicamente um carro com mais força, né? Mesmo o Challenge, um outro motor e tal. Mas esse aqui também é um carro legal, pelo contexto da época. Somente naquele momento, pós-lançamento, né, 96, 97. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais, pessoal.